depois de já ter falado da minha opinião aí sobre o Quarteto Fantástico, eu gostaria de compartilhar com você a maior lição desse filme, só que dessa vez com spoiler, porque a maior lição pra mim desse filme ela tem que ser falada com spoiler, porque se eu for falar no vídeo sem spoiler, estraga a experiência de quem não viu o filme. Então, por isso um vídeo aqui separado, falando aí sobre essa que eu acho que é a maior lição do filme, do Quarteto Fantástico, e também alguns outros pontos pra gente analisar, né, agora falando abertamente com spoilers. Se você não viu o vídeo sem spoilers, né, e ainda não assistiu o filme, recomendo que veja antes de ver esse vídeo. Senta aí, vem comigo nessa. Meu nome é Gustavo e está começando mais um vídeo do Fé Geek. Simbora! Pois é, galera. Quarteto Fantástico tá aí, agora nesse início de nova fase do universo Marvel, né? E deixa coisas interessantes para o futuro, né? A gente tem aí a introdução do Franklin Richards, né? Que é o filho da Sue com o Reed, que é uma das criaturas mais poderosas do universo da Marvel, pelo menos nos quadrinhos é assim. E é um vilão daqueles quase que apelão, impossível de vencer, né? Então eu fico assim bastante curioso para saber como é que ele vai ser introduzido no universo, se vai ser em Guerras Secretas, se vai ser no próximo filme dos Vingadores, enfim. Sei que o menino ele ressuscitou a mãe dele lá no final e olha, já se mostra aí como uma grande potência, né, poderosa da Marvel. Inclusive, falando sobre poderes, né, eu acho que deram uma nerfada aqui no Galactus, eu acho que ele, apesar de ser grande, ele não tem um momento, né? Para mim, no Galactus, nos quadrinhos, ele é realmente do tamanho ou até maior do que os planetas, porque ele é um devorador. Então, não sei qual que é a ideia de colocar ele dentro da Terra ali, né? Bom, sei que assim, não ficou ruim o visual, mas eu acho que ele foi um pouco nerfado. Eu acho que a maneira como ele é morto é bastante impossível, se você for ver realmente os poderes dele, né? Acho que na verdade não foi morto, né? A maneira que ele foi vencido. Ele vai ser teletransportado por um outro portal lá dentro da Times Square. Negócio, sei lá, achei meio nada a ver, mas ok, né? No vídeo anterior eu falei que eu gostava de uma cena, eu gosto muito da cena em que eles estão indo lá pro planeta, para aquele lugar onde está o Galactus e a surfista prateada. E para mim aquelas cenas ali, desde eles indo até eles saindo de lá, a Sue rompendo ali a bolsa, ela dando a luz ali dentro da nave, aquela tensão, cara, que coisa absurda. Para mim aquilo lá foi a melhor cena disparada, o melhor momento disparado do filme, eles tentando fugir, quase entrando no buraco negro, a estratégia do Ben mandando a surfista para lá para dentro, foi um negócio assim, meu amigo, de maluco. Eu fiquei arrepiado, eu falei, cara, que é isso, mano, que filme é esse, maravilha. E aí depois eles chegam na Terra e aí começa pra mim, ali já começa tipo assim, uma coisa boa que depois ficaria ruim e é uma coisa ruim, né, de fato. Pra mim o roteiro ele dá uma coisa assim, meio que o motivo para o qual a sociedade se revolta contra o Quarteto Fantástico é algo que, tipo, uma forçada muito grande, né? Porque veja, se o Galactus faz a barganha que ele quer o menino, o bebê, em troca de poupar o mundo, eu imagino que qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer um, né, por mais que fosse herói daquele universo e tal, mas por mais que fosse o herói, ele antes de ser herói é pai. Então, eu acho que ele não tem como você chegar numa entrevista coletiva para a imprensa e falar, olha, o Galactus, ele pediu para mim dar o meu filho para ele em troca de poupar o universo e a gente não entregou o filho, né? Então assim, eu acho que ninguém falaria isso e óbvio que a sociedade se revoltou, tal, mas eu acho que ninguém falaria isso, né? E acho bem burrice falar isso. Mas ok, desse momento começa um momento legal que é o dilema, né? Um constante dilema entre entregar o filho ou que o Galactus venha destruir. Por alguns momentos até o Reed Richards ele flerta em tentar fazer isso, e aí depois a Sue tal fica brava. É um momento assim tenso que realmente estava caminhando para algo legal, né? E eu acho que a resolução disso ela é bem fraca, né?
Porque aí a Su vai lá, faz um discurso com o menino no colo e aí todo mundo aplaude, né? Um discurso que não faz jus a toda a atenção que foi mostrada anterior, não faz jus também a toda uma comoção por parte do mundo inteiro, né? Achei bastante forçado também. Mas a grande lição eu acho que tá aí, tá bem aí nesse momento. Tá bem esse momento tenso de dilemas. E aí, entregar ou não entregar o seu filho, o seu único filho, que você tanto esperou, né, no caso deles, para salvar a humanidade? O que você faria? Bom, eu acho que todo mundo, né, faria possivelmente o que eles fizeram, sei, ou sei lá, de alguma outra forma, mas eu duvido que a gente, ser humano, seria capaz de entregar o nosso filho, se colocar no lugar, né, dessas pessoas, se colocar no lugar dos heróis, se colocar no lugar, geralmente, né, de situações assim, é uma coisa bem intensa, complicada, né? Mas a Bíblia nos mostra alguns momentos em que isso aconteceu e que, olha, também não deve ter sido fácil. Em Gênesis conta a história de Abraão que esperou tanto por um filho da sua esposa Sara, e quando esse filho vem, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido, Deus manda Abraão ir até, né, aquele monte e matar o seu próprio filho. Imagine só que tensão, que momento, que coisa, né, terrível de se ouvir, mas Abraão era um homem de tanta fé que ele vai, porque Abraão já está num nível assim, ele fala assim, olha, Deus me deu, Deus pode tirar, enfim. E aquilo lá não era sobre Abraão matar o seu filho, não era sobre algo, crueldade de Deus, até porque Deus poupou a vida do menino, mas era muito mais sobre a fé de Abraão. Era a fé de Abraão, porque Deus queria a resposta por parte de Abraão, se ele amava mais o filho do que Deus. E a resposta foi clara. Abraão amava muito Isaac, mas ele não amava mais do que Deus. E ele não poderia deixar que o seu filho ali tomasse o lugar da vontade de Deus para a vida dele. E muitas vezes nós colocamos coisas acima das nossas prioridades e acima de algo eterno, de algo que Deus quer colocar em nós. Por isso, muitas vezes as coisas não dão certo, porque priorizamos a nossa vontade e não a do Pai. Lógico que um desafio desses talvez seja distante, né? Poupar a vida de alguém próximo para salvar uma grande quantia de pessoas, talvez não seja tão próximo da nossa realidade, mas existem alguns dilemas que você pode enfrentar na sua vida e você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se posicionar quando aquele grande grupo que você gosta da faculdade falar para você usar aquele tipo de substância, ir a certos tipos de lugares, aí você vai ter que se posicionar. Será que você ama mais os teus amigos? Será que você ama mais a tua aceitação no grupo da faculdade, do trabalho, do que a vontade de Deus? Essa é a grande lição que a gente tem que ficar no nosso coração. E Deus, ele envia o seu único filho, sim, para salvar a humanidade. E o próprio Jesus, ele se entrega pela humanidade. O próprio Filho se entrega. Creio que não deva ter sido fácil os anjos, Deus, olhar Jesus sendo esmagado, açoitado, carregando uma cruz pesada, usando uma coroa de espinhos. Afinal, estávamos falando de alguém santo naquele momento, na carne, né, de um homem, sofrendo todas aquelas dores. Por quem? Por mim e por você. Não deve ter sido fácil, mas naquele momento a vontade de Deus, ela se fez para toda a humanidade ser salva. E muita gente da teologia e da prosperidade, teologia do coach, teologia do amaciante, do ego, do lindo, meu lindo. Muita gente fala que Jesus ele fez aquilo, né, por causa de você, porque você é a pessoa mais importante, e aí era aquilo. Na verdade, queridos, Jesus fez a vontade do Pai naquele momento, tá? A vontade do Pai era que seu filho se entregasse, e assim foi feito. Nós somos de fato importantes para Deus, nós temos importância com certeza para Deus, para Jesus, mas hoje nós só temos a oportunidade de vida eterna porque a vontade de Deus foi feita na cruz do Calvário. Cristo se entrega para salvar a humanidade e para fazer a vontade do Pai. Obviamente que nós, seres humanos, nós não teríamos talvez a capacidade de entregar alguém que a gente ama, né, para morrer
no lugar de outra pessoa. Justamente por isso que Cristo veio fazer isso. Porque nenhum ser humano, né, pecador, poderia fazer algo assim. Precisava vir alguém sem pecado e concretizar o plano da salvação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque hoje nós temos a oportunidade de vida eterna e Ele nos salvou na cruz naquele dia. Sobre o Quarteto Fantástico, na verdade, eles acham um meio de não entregar o menino, né? E conseguem aí se desfazer do Galactus, e aí o menino fica lá com eles e tudo mais, né? Mas eu gosto muito das cenas onde eles realmente não sabem, porque a gente também não sabe o que vai acontecer. Se eles vão entregar, se não vão, qual vai ser o plano. Eu gosto dessa incógnita, né? Nos filmes. Uma pena que o desfecho disso não foi tão agradável assim. Mas é isso, meu querido, me conta aí o que você achou do filme, o que você achou desses momentos que eu falei, o que você achou aí dessa analogia e como você vai fazer para colocar isso em prática na tua vida a partir de hoje. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha também para quem gostou, para quem não gostou de Quarteto Fantástico. Sei que você vai fazer o seguinte, como eu sempre falo, torne Jesus conhecido através do canal e, se possível, desse vídeo. Inscreva-se se não é inscrito. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.